Convido então ao palco o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares. Também chamo o deputado federal pelo PSB e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Gervásio Maia. Nosso próximo convidado é o diretor de Relações Institucionais do Google, Marcelo Lacerda. E também a diretora do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, a Marta Schuh. Por gentileza, todos ao palco. Nós vamos acompanhar então mais um painel e agora falando sobre sustentabilidade jornalística, novas possibilidades, trazendo um debate bastante importante aqui ao nosso palco do Seminário Brasil Hoje. E agora a mediação com ela, mais uma vez, Raquel Landim. Nós precisamos aqui mais um convidado. Será que ele está ali do ladinho de fora tomando um café? Pronto, já vão ali checar. Verdade, Gervásio Maia. Onde está o nosso convidado? Em instantes ele já será encontrado. É porque são tantas conversas e reuniões e encontros que eles estão por aqui certamente em mais algum bom debate aqui ao lado de fora. Deixa eu ver se a gente tem a informação, a confirmação, para já dizer se nós estamos aqui prontos para começarmos o nosso painel. Podemos começar o painel? Perfeito. Por enquanto, Landim, por gentileza. Isso, pode começar. Que o nosso convidado já está chegando. Pronto, agora sim temos. Gervásio, por gentileza, pode ir ali pelo... Deputado, por aqui. Pelo lado esquerdo do palco. Deputado federal pelo PSB. Que o cafezinho tá bom lá do lado de fora também, né? Bem-vindo ao nosso painel. Agora sim, Raquel Landim. De novo, muito bem-vindos. Agora a gente vai trocar de assunto, né? Nós vamos falar de sustentabilidade jornalística, novas possibilidades. É um tema que, obviamente, me interessa muito, né, Elisa? Todos nós, profissionais dessa área, mas eu acho que é um tema também fundamental para a democracia brasileira, né? Como é que a gente vai manter o jornalismo sustentável e trabalhando aí para garantir a nossa democracia. Nós estamos recebendo aqui o ministro André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal que tem trabalhado muito aí no combate às fake news. Estamos recebendo o deputado Gervásio Maia, deputado federal pelo PSB, que é presidente da Frente de Defesa Agropecuária, mas também está trabalhando nesse assunto, a gente vai falar disso já já. O Marcelo Lacerda, diretor do Google Brasil. O Google tem um trabalho importantíssimo com os veículos de comunicação, né? Ao contrário de outras plataformas, trabalha junto com os veículos de comunicação. E a Marta Schuh, é assim seu sobrenome, Marta? Marta Schuh. A Marta é diretora do Departamento de Segurança Cibernética da Fiesp, então está trabalhando também intensamente nessa área. Então, acho que esse é um debate muito premente, muito atual. Marta, eu acho que a gente pode começar com você, e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre o problema, primeiro, que é o quanto as fake news estão hoje enraizadas na nossa sociedade, o quanto elas estão presentes no nosso cotidiano, o quanto elas se tornaram quase que parte do dia a dia, né? As pessoas, às vezes, se informam pelo WhatsApp, principalmente as pessoas comuns, e não sabem mais hoje discernir o que é a notícia do que é a fake news que elas estão recebendo ali pelo Zap da família. Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Camila, João, obrigada pelo convite. Uma grande responsabilidade falar sobre um tema ao seu lado, Raquel, então obrigada, e com tantos outros jornalistas aqui presentes. Bom, a questão, né, da disseminação
de fake news, ela vem se tornando problemática. A maneira que nós consumimos hoje mídia evoluiu. Se a gente pensa, alguns anos atrás, a gente aguardava o Jornal das 8 ou o jornal impresso no próximo dia para ter acesso às informações do que estava acontecendo no mundo. Hoje, tudo isso é de forma simultânea, quase que instantânea na palma da nossa mão. Então, as pessoas se tornaram canais de divulgação em relação a isso. E nós, né, na pessoa física, também nos tornamos, de certa forma, repórteres das narrativas que construímos em cima da interpretação em relação a alguns temas. A questão de disseminação de notícias falsas, hoje, não é só um problema para o cenário político, mas também para o cenário macroeconômico da sociedade. Se a gente pensar em relação aos impactos que isso pode trazer para a sociedade, na disseminação de informações falsas, por exemplo, em relação ao impacto da nossa economia, da segurança relacionada às nossas instituições, isso pode provocar problemas maciços em relação a pessoas ir buscar, de repente, o saque, né, de valores de bancos, ou problemas mais sistêmicos diante da saúde. Então, olhar para esse problema e trabalhar em conjunto com empresas da tecnologia vai trazer novos desafios para que as empresas de mídia jornalísticas trabalhem em conjunto com a sociedade, governo e também, né, as empresas de tecnologia, para que a gente consiga buscar atribuições de assimilar quais as informações são verdadeiras, há algoritmos hoje que possam apoiar nessa correlação de investigação e entender como as informações estão sendo disseminadas e distribuídas através dos canais digitais e que podem ajudar a assessorar ao combate das notícias falsas a serem disseminadas na sociedade como um todo. A Marta, então, está trazendo uma dimensão muito interessante para nós, né? A gente fica muito em cima do que as fake news trazem no contexto político, mas ela está mostrando o quanto pode ser danoso mesmo até para uma empresa da defesa cibernética ou no dia a dia, pessoas mesmo que sofrem, às vezes, golpe por conta de fake news. Eu vou levar o debate agora para o Marcelo. E, Marcelo, já faz tempo, né, que o jornalismo entrou numa crise com o surgimento das empresas de tecnologia. Você teve ali uma disputa muito grande por publicidade. E o Google hoje está trazendo um caminho diferente. Olhar para isso de um outro prisma. Não um prisma de competição, mas um prisma de parceria entre as empresas jornalísticas e as plataformas de internet. Como isso funcionaria? Isso pode ser um caminho para que as empresas de comunicação sobrevivam, sejam sustentáveis e mantenham o seu papel de serem sustentáculo do que a gente, de serem a contraposição a essa fake news, de trazerem a informação concreta, real, verdadeira? Bom dia a todos e a todas. Queria, Raquel, primeiro, obrigado pelo convite, agradecer o João e a Camila também. Super importante a gente poder participar e trazer um pouco do trabalho que o Google vem fazendo no combate à desinformação. Afinal de contas, a gente é uma empresa cuja missão é organizar a informação do mundo e torná-la útil e disponível para todos e todas. Então, a informação de qualidade é um requisito principal para que a gente consiga alcançar essa missão. E o Google vem combatendo a desinformação praticamente com base em 3 pilares. O primeiro são os nossos produtos, conectando os usuários a informações de qualidade. O segundo é desenvolvendo e aplicando políticas para que aquele conteúdo que não seja verdadeiro, que seja nocivo, ele não trafegue pelas nossas plataformas. E o terceiro pilar, que é o que você falou, é a parceria, é o apoio ao setor de produção de conteúdo jornalístico. E aí, essa parceria, e acho que a Marta botou muito bem, né? Porque, afinal de contas, a desinformação, infelizmente, a gente não tem uma bala de prata para acabar com ela. Então, a gente entende que sociedade, governo, setor privado, setor jornalístico
e as empresas têm um papel fundamental de trabalharem em conjunto para que a gente possa combater esse tipo de desinformação. No que diz respeito, especialmente em relação às nossas parcerias com o setor jornalístico, ele também está baseado basicamente em 3 pilares. O primeiro, que é desenvolvendo produtos, né? Então, a própria busca do Google ou o Google Notícias gera hoje, mensalmente aqui no Brasil, um tráfego de 2 bilhões de cliques para conteúdo jornalístico, para veículos jornalísticos. E é esse tráfego, essas empresas ainda podem monetizar esse tráfego todinho, também através de produtos do Google, tá? Que, no final das contas, acabam gerando não só o tráfego, mas remuneração para que esses veículos possam, né, navegar esse novo cenário que você falou, de disputa de publicidade. Tá? E vale ressaltar aqui que a grande parte da publicidade que é gerada nesses sites jornalísticos com o uso das nossas plataformas acaba indo para os próprios jornais. Por ano, são bilhões de dólares globalmente que a gente repassa para esses veículos através dos nossos produtos de publicidade. Bom, o segundo pilar é através de parcerias e treinamentos. Hoje, no Brasil, a gente já treinou mais de 23 mil jornalistas em alguns produtos, exatamente para que eles possam dominar essas ferramentas digitais e levar para os usuários, para os seus assinantes, para os seus leitores, conteúdos online que gerem mais tráfego e gerem mais publicidade. Tá? O terceiro pilar, e aí talvez o mais importante de todos, é exatamente o licenciamento de conteúdo, ou seja, o pagamento por conteúdo. Desde 2020, o Google tem, aqui no Brasil, foi o segundo país que a gente trouxe esse programa, que é o programa Destaques, em que a gente remunera, né, a gente licencia conteúdo exclusivo para que ele rode nas nossas plataformas. E esse programa tem uma característica muito bacana, porque ele talvez seja o mais democrático de todos. De 2020 até hoje, a gente já fez acordo com mais de 170 veículos jornalísticos em 23 estados. E aí vão de todo tipo de veículos jornalísticos, desde deputado, eu vou trazer um exemplo do seu estado, só que eu vou ter que pegar minha colinha aqui, o Paraíba Online, que é um site, né? A Folha de São Paulo, que é um veículo, um jornal nacional, e, recentemente, a gente também trouxe para dentro do Destaques os radiodifusores. Então, em fevereiro, a gente assinou um acordo com 4 radiodifusores, a CNN, o SBT, a Record e a Bandeirante. Ou seja, a gente não tem nenhum problema em discutir essa nova realidade de você sustentar, de como é que a gente vai sustentar o jornalismo no mundo online. Mas o que a gente acha que tem que ter é que essa discussão tem que se dar de uma forma que a gente mantenha as características da web aberta e livre, né? Para que a gente não troque, por exemplo, que os resultados da busca, que hoje são orgânicos e se dão por relevância e qualidade de conteúdo, por simplesmente acordos comerciais. Obrigado. Que é um pouco do que está em discussão no antigo PL, que agora vai ser remodelado, né? Deputado Gervásio Maia, estou fazendo uma correção, né? Ele é líder do PSB na Câmara, o deputado relator do projeto que trata da sustentabilidade no jornalismo e nos meios digitais. Deputado, eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua visão sobre o assunto, porque um pouco disso estava em discussão no projeto de lei das fake news, que trazia um pouco disso que o Marcelo estava falando, só que de uma forma um pouco mais incisiva, através de contratos. Agora, o projeto vai ser totalmente remodelado, pelo que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ser montado grupos de trabalho. Como é que está essa discussão? Atualiza um pouco para nós. Veja, Raquel, quero te abraçar todos que compõem esse bate-papo, todos os presentes. Veja, toda terça-feira
nós temos uma reunião do colegiado de líderes na residência oficial do presidente da Câmara. E é exatamente nas reuniões do colegiado que o norte em relação à pauta legislativa é dado. O que é que ficou ali mais ou menos colocado pelo presidente Arthur? Na possibilidade de formação de um grupo de trabalho para discutir a questão do tema, que é um tema tão importante, que é o das fake news. Muito importante. Nós precisamos ter uma lei que possa proteger o Brasil de fake news. Você viu, por exemplo, a distribuição nas redes de conteúdo que eu considero como um conteúdo criminoso, duvidando da eficácia de determinada vacina. Se você não tem uma legislação para coibir esse tipo de coisa, muita gente termina acreditando, não se vacina e morre. Então, esse tema das fake news, ele envolve inclusive a vida das pessoas. E o Congresso precisa enfrentar isso com a maior urgência possível. É meio que inacreditável considerar que você tem no Parlamento brasileiro representantes que não querem aprovar uma legislação que cuide da verdade daquilo que circula nas redes. Mas isso existe. Nós estamos fazendo esse esforço para tentar unir as ideias em torno do grupo de trabalho e poder avançar nessa pauta. Na outra ponta, Raquel, nós temos o PL que tramita na Comissão de Comunicação, que é o 1354, que eu estou tendo a oportunidade de relatar, e é um projeto específico em relação à remuneração de conteúdo jornalístico. O que que acontece? Você tem uma empresa de jornalismo, você tem uma folha de pessoal, você tem despesas diversas, e qual é o objetivo de uma empresa de jornalismo? Investigar se aquele assunto é verdade ou não, checar, coletar informações, viajar para participar de eventos. Quando uma notícia jornalística ela é gerada, isso teve um custo, e muitas vezes um custo muito elevado para a empresa. E aí, na outra ponta, você tem plataformas que utilizam desse tipo de informação e ganham dinheiro com isso. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma legislação que garanta às empresas de conteúdo, que produzem conteúdo jornalístico, que elas tenham a condição de sentar na mesa, com base na legislação, para negociar, fazer um acordo, para que a remuneração chegue e que possa, pelo menos, no mínimo, cobrir os custos daquilo que foi produzido. E o que é que está acontecendo hoje? Quem produz a notícia está perdendo espaço. Quem produz a notícia não tem uma proteção na lei. E o que é que a gente tem assistido? Empresas importantes fechando suas portas. Enquanto que, na outra ponta, plataformas utilizam aquilo que a empresa produziu e ganham dinheiro. A relação não está justa. Esse PL tramita na Comissão de Comunicação, segundo o regimento da Casa, com a característica de parecer terminativo, e no momento em que nós conseguirmos votar, nós vamos avançar nesse tema específico da remuneração de conteúdo jornalístico. O que é que está acontecendo? Alguns parlamentares querem que tudo seja votado num pacote só. No caso do conteúdo jornalístico, eu particularmente não vejo polêmica. Mas quando você parte para direito autoral, que é uma pauta que interessa muito o setor da cultura no nosso país, e quando você
adentra na pauta das fake news, e você tem uma série de temas que tem gerado polêmica. Então, o que é que eu tenho defendido? Que a gente possa seguir com a aprovação desse PL, avançar com esse tema que é urgente, porque enquanto essa pauta não for enfrentada pelo Congresso, empresas de jornalismo estarão fechando as suas portas. E isso é muito grave, porque nós sabemos o importante, o sublime papel que tem o jornalismo no seio da sociedade. É disso que a gente está falando. Eu conversava, por exemplo, já finalizando, às vezes eu me empolgo e me estendo um pouco, com a deputada que tem uma atuação muito forte no segmento da cultura, que é a deputada Jandira Fegali, e que ela, sempre que percebe que o PL 1354 vai avançar para a votação, ela diz, não, Gervásio, retira de pauta, vamos colocar tudo junto. Eu tenho ponderado com a deputada Jandira Fegali, deputada pelo Rio de Janeiro, de que dá para a gente seguir com as pautas, avançando logo com essa da remuneração de conteúdo jornalístico. Tenho mostrado a ela que, se a gente votar em separado, a gente torna a pauta mais leve. E a gente já avança muito com um setor que está muito sofrido, precisando do apoio do Congresso. Queria pegar esse seu gancho, deputado, que eu acho que resume muito da sua fala, né? A dificuldade que, às vezes, está tendo todo esse pacote das fake news de ser aprovado e, às vezes, a solução que aparece, que o senhor coloca, que é discutindo o assunto aos pouquinhos, né? Ele é bastante complexo. E aí, eu queria levar agora para o ministro André Ramos Tavares. Muito obrigada, ministro, pela sua presença. A gente está tendo uma discussão intensa no Brasil, briga de uma rede social, atingindo aí o STF, às vezes um ministro, mas o que pouca gente sabe é da discussão muito saudável que está acontecendo do Tribunal Superior Eleitoral com diversas plataformas, planejando a regulamentação que está sendo feita pelo TSE, como é que ela vai funcionar nas eleições municipais. E está tendo uma conversa intensa, né, ministro, entre o tribunal e as plataformas, o Google está participando, de como é que vai ser a implementação dessa resolução do TSE, das novas regras para as eleições municipais, como é que as plataformas vão atuar para coibir a disseminação de fake news no pleito. E está para sair, está no forno, esse acordo entre o TSE e as plataformas. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho disso. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite que me foi feito para poder estar aqui hoje. A Camila, o João Camargo, para mim tem sido um grande privilégio poder participar dos eventos da Esfera, esse espaço qualificadíssimo que o Brasil tem para pensar o próprio Brasil. Muito obrigado, é uma honra. Cumprimentar aqui a Raquel Landim, cumprimentar a Elisa e pedir licença nessas duas grandes jornalistas para cumprimentar toda a imprensa aqui presente, cumprimentar meus colegas hoje de painel, a Marta, o Marcelo, o deputado Gervásio. Raquel, eu queria justamente abordar esse assunto dos veículos de comunicação, vamos dizer assim, incluídas aqui, portanto, as plataformas digitais, na intersecção com a democracia, e, portanto, com o próprio Tribunal Superior Eleitoral e com a Justiça Eleitoral. E se me permite, antes de falar desse ponto, só para nós relembrarmos um pouco do que é que nós estamos falando quando falamos das eleições no Brasil. Acho que isso é importante. Relembrar aqui alguns dados quantitativos, né? O que representa essas eleições municipais. Nas últimas eleições, que foram gerais, nós tivemos 156 milhões de eleitores aptos a votar. Portanto, pensem que isso tudo precisou ser construído pela Justiça Eleitoral. O cadastro eleitoral precisou ser certificado, esses nomes dos eleitores precisaram estar preparados em mais de 500 mil de urnas eletrônicas que receberam o voto, né, de quem foi a elas depositar, então, a sua opção política. Nas últimas eleições municipais, portanto, em 2020, né, nós tivemos uma disputa
também grande, com mais de 500 mil de candidatos. 500 mil de candidatos. Nessas eleições, nós vamos saber desses números quando se encerrar o prazo para o registro das candidaturas, que vai acontecer essa finalização em 15 de agosto apenas. Mas se nós olharmos nas últimas eleições, é mais de 500 mil de candidatos concorrendo, não é, aos cargos municipais, e aí no caso, nas últimas eleições foram mais de 5.500 cargos de prefeito e 58 mil cargos de vereadores. Aí nós tivemos uma média de 3,5 candidatos por vaga para prefeito e quase 9 candidatos por vaga para vereador, né? E a Justiça Eleitoral, por exemplo, analisou essas impugnações que existiram. Tivemos basicamente 24 mil candidaturas consideradas inaptas pela Justiça Eleitoral, isso para dizer das que foram consideradas inaptas, mas o processo eleitoral envolve a avaliação de muitas outras, né? Então, acho que esses números são importantes para a gente ter um pouco, sempre trazer, não é? Trazer a dimensão daquilo que nós estamos falando. No caso, agora, para as eleições desse ano, teremos, então, as eleições em 5.500, provavelmente 5.571 municípios. Nas últimas eleições foram 5.570 municípios que concorreram, né? Esse ano, nesses anos, nas eleições municipais, não entra o Distrito Federal, mas isso tudo para a gente entender. Eu queria, então, nessa oportunidade, falar de 2 pontos que me parecem essenciais. Um relacionado às próprias fake news, qual o posicionamento que o tribunal tem adotado, e falar um pouco também, muito rapidamente, eu sei que o tempo já é muito curto, né? Falar da inteligência artificial, né? E já gostaria logo de dizer algo que já foi dito aqui pelo ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive é necessária a aprovação de leis sobre inteligência artificial, né, e sobre fake news. O que eu estou falando hoje aqui serve só para o processo eleitoral, né? Então, nós não podemos generalizar, não são regras que sejam generalizadas, mas fica aqui também o meu registro, no meu entendimento, da importância que nós, para o país, para o desenvolvimento do país, né, é uma questão civilizatória, a aprovação desses marcos legais, né, mediante discussão, respeitado o tempo político do Congresso, mas isso tudo se torna cada vez mais urgente porque a tecnologia não espera e as novas tecnologias vão surgindo a cada momento, não é? E a gente só vai acumulando, vamos dizer assim, as dificuldades de lidar, não é, com aquilo que já passou e que ainda não lidamos e com o que está prestes a surgir no horizonte. Mas então, para falar muito rapidamente da fake news, um ponto que foi muito importante que a Justiça Eleitoral, de maneira inovadora no Brasil, o TSE, fez em 2021, foi equiparar os veículos de comunicação aos veículos de comunicação tradicionais, as plataformas digitais, as redes sociais e os serviços de mensageria privada. Isso foi essencial. E foi essencial para quê? Para responsabilizar as plataformas? Não. Claro que as plataformas, eu sempre digo isso, as plataformas digitais elas foram extremamente exitosas em alcançar o objetivo que elas tinham para si. Elas alcançaram, elas se tornaram altamente relevantes para a sociedade, não há nenhuma dúvida disso. Então, claro, com todo esse poderio, todo esse sucesso também vem responsabilidade. Mas a equiparação se deu para quê? Para poder responsabilizar o candidato infrator informacional. Esse candidato precisa sofrer as responsabilidades pelo mau uso, né, dos canais de comunicação. Então, essa decisão, que é de 2021, da jurisprudência do TSE, foi muito importante nesse ponto. E, neste ano, nós tivemos a aprovação de 12 resoluções pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso ocorreu mediante audiências públicas realizadas em janeiro, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, que irá presidir as próximas eleições municipais no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, e eu tive também essas audiências públicas que realizamos em janeiro no TSE, recebemos quase 1.000 propostas da sociedade, dos partidos políticos, das entidades organizadas, enfim, de entidades técnicas, não é? E foram aprovadas 12 resoluções. Em algumas dessas resoluções, então, nós temos o enquadramento e aprimoramento de algumas situações, do combate à desinformação, por exemplo. Esse combate à desinformação, ele já tinha sido aprovado em resolução de 2021 pelo TSE, ele continua por quê? Porque no Brasil, no processo eleitoral, é proibido disseminar ou compartilhar
fato sabidamente inverídico com potencial ataque à soberania do eleitor e à integridade das eleições. Isso é vedado. Não interessa a ninguém esse tipo de comportamento, seja por parte de candidatos, seja por parte de apoiadores, seja por parte até de alguns meios de comunicação. E o segundo ponto, eu sei que o tempo é muito curto, eu também não quero avançar, o segundo e último ponto, que seria da inteligência artificial, só para relembrar o seguinte, também nessas resoluções restou vedado, hoje é proibido no Brasil, durante o processo eleitoral, que os candidatos ou os partidos se utilizem de inteligência artificial para criar conteúdos sintéticos de deepfake. Então, não é possível, não se admite que se simule, por exemplo, uma personalidade já falecida, conversando com um candidato, ou apoiando, ou até criticando um ou outro candidato. Isso restou proibido pela resolução do TSE, a 23732, eu inclusive tive a possibilidade de participar da redação especificamente desse dispositivo, com relação ao uso da inteligência artificial para fins da propaganda eleitoral, da propaganda lícita, da propaganda que não causa esse tipo de, não introduz mentiras, e nem tenta ludibriar o eleitor, aí o que se exige é que haja uma etiqueta daqui para frente, identificando para que o eleitor saiba que ele está recebendo uma informação que vem de inteligência artificial, que foi trabalhada por inteligência artificial. Então, esses são alguns poucos exemplos, não temos tempo para abordar todos, o assunto é quase infinito, e as possibilidades e os desafios também, mas para encerrar, eu queria encerrar aqui lembrando uma frase de um autor que eu gosto muito, sempre lembro dele, o James Bridle. Eu tive a oportunidade de ler essa obra logo que saiu, em 2018, New Dark Age. É uma obra que não trata de desinformação, não é sobre eleitoral, não tem nada disso. Mas ele tem uma frase, nessa obra, que para mim é muito marcante, e explica o porquê toda essa preocupação. Ele diz o seguinte: na era digital, a desinformação é como um poder atômico, ela tem uma capacidade destrutiva inimaginável, e nós precisamos ficar muito atentos para que, efetivamente, as eleições transcorram de uma maneira livre e o eleitor não seja enganado por falsas informações ou falsos fatos divulgados de maneira, muitas vezes, excessiva, por determinados grupos que acabam visando exatamente a conquista do poder de uma maneira totalmente irregular. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. New Dark Age, já está anotado o livro aqui mentalmente, vou comprar e lerei, ministro. Muito obrigado ao ministro André Ramos Tavares, ao deputado Gervásio Maia, ao Marcelo Lacerda, do Google, prazer sempre estar com você, Marcelo, e a nossa querida Marta Schultz. Muito obrigada a vocês também, que discutiram, acompanharam aqui conosco esse debate atualíssimo e muito importante para a democracia.